Isso. Entrar ao vivo. Se prepare para um testemunho de fé e milagre que a Tayane vai dar aqui para nós. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tá joia. Conte para nós. Eu vou tirar os comentários aqui, tá, gente? Não vai ficar na cara dela. E depois eu abro para vocês comentarem, para ela poder contar a história dela. É a primeira vez, né, que ela está dando um testemunho, esse testemunho de milagre em público. Né? Então, ela está dando aqui numa live e ela já está, né, se programando para dar no grupo de oração, né, da paróquia dela, na onde ela frequenta. Mas quando eu escutei, né, através do Lucas, o irmão dela, eu fiz questão de trazer esse testemunho aqui porque é um testemunho de muita fé e milagre e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nesse testemunho. Fique à vontade, tá? Obrigada, Vinão. Então, na verdade, durante 7 anos, de 2012 ao início de 2019, eu vivi em um relacionamento extremamente abusivo. Em determinados momentos, até eu mesma me tornei uma pessoa muito abusiva também. Cheguei a pegar diversas traições nesse relacionamento. Já chegamos ao momento de ter agressão física no relacionamento, discussões em público, e isso desde o início do relacionamento, desde o início. A minha família nunca foi a favor desse relacionamento. Eu sempre falo que quando pai e mãe não dá a bênção é porque realmente não é para ser. A gente fala, ai, mas minha mãe não gosta, mas não é para ser. Quando é para ser, pai e mãe abençoa, tudo flui bem. Eu sofri muito nesse relacionamento, eu comecei a desenvolver crises de ansiedade, eu tentei me matar por 2 vezes, eu já cheguei a comprar veneno para tomar, já tentei me jogar do apartamento do meu ex, enfim. Hoje em dia eu consigo falar bem disso, mas eu precisei me tratar muito para conseguir passar por cima de tudo isso. E no desenvolver desse relacionamento, que eu fiquei por 7 anos, eu comecei a ter alguns sintomas físicos. Eu comecei a ter sangramentos menstrual irregular, eu comecei a sentir muita dor, eu comecei a sentir coisas no corpo que eu nunca tinha sentido antes. E mesmo com esse relacionamento doentio, eu não me cuidava, não usava nenhum método contraceptivo, apesar do meu antigo parceiro deixar claramente explícito que ele não queria ter filhos, que ele não era a favor, que para que ter filho. Era tudo ao contrário, éramos ao contrário um do outro, e mesmo assim eu não tomava os remédios e tentava engravidar. E aí eu comecei a sentir umas coisas muito estranhas no organismo, e em 7 anos de relacionamento você não engravidar a partir de 2 anos pela medicina já não é normal. Eu comecei a fazer exames para tentar descobrir por que eu não conseguia engravidar. E aí eu fiz ultrassom, eu fiz um exame que se chama esterossalpingografia, que é para ver as trompas. Eu fiz uma ressonância magnética, fiz diversos exames de sangue. E em vários desses meus exames, alguns inconclusivos e outros, inclusive a ressonância magnética, tem as imagens, tem tudo, e eu fui diagnosticada com endometriose. Desculpa. A endometriose ela é uma doença que no período menstrual a mulher sangra não somente para fora, também dentro do organismo dela. Na minha ressonância deu que eu tinha vários focos de endometriose. É como se fossem alguns coágulos de sangue que aderem aos órgãos dentro do corpo. Quando eu descobri, eu comecei, a gente tem costume de pesquisar no Google, tudo, e eu via que tinha casos graves e casos simples, que tomando remédio melhorava tudo. Eu fui encaminhada para um médico oncologista, porque não, em questão de vida, ela não é grave tanto quanto um câncer. Porém, em questão de remoção, ela é tratada como se ela fosse um câncer. E quando me encaminharam para o oncologista, eu fiquei desesperada. E eu fiz tudo isso sozinha,
estando nesse relacionamento. Meu antigo parceiro não tava nem aí. Falou pra mim, ai, graças a Deus, pelo menos assim você não vai ter filho, esquece isso, que não sei o que lá. E nesse decorrer do tempo, com todo esse problema de saúde, essa tortura psicológica minha, porque para uma mulher não conseguir, o médico falar que tem uma doença assim, que você pesquisando os sintomas, eu sabia que eu podia não conseguir engravidar por conta disso, eu me torturava, porque para mim, Deus não me abençoou, eu sou ruim, porque comigo, enfim. Eu continuei fazendo os exames, o médico foi verificar o porquê, como que estava a situação. E aí, o meu caso de endometriose era grave. Foi considerado que eu tinha muitos coágulos de endometriose dentro de mim, inclusive na parede do intestino. Aí, quando o médico veio conversar comigo sobre a possível cirurgia, tudo, ele falou, olha, você é muito jovem, eu tinha 25 anos para 26 anos, ele falou, corre o risco da gente ter que tirar o seu útero, porque tem vários focos, está grudado na parede, e inclusive tirarmos um pedaço do seu intestino. Eu ia ter que usar a bolsinha de colonostomia, a duração média da cirurgia era de 8 horas. Então, assim, foi como uma bomba para mim, quando eu tive esse diagnóstico. Em meio a tudo isso, eu descobri novas traições, eu passando por tudo isso, que quando eu descobri a endometriose, assim, eu acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Até hoje eu me emociono um pouco quando eu falo, porque o meu sonho de ser mãe era muito grande. Eu tava tão cega com o relacionamento doentio que eu tinha, que eu não pensava como seria ser mãe de um filho gerado por aquele homem. Mas eu sabia que eu queria ser mãe. E aí, em meio à doença, aos procedimentos antes da cirurgia e às novas traições, eu me lembro, eu sempre falo para as pessoas próximas que eu me lembro claramente que eu estava muito distante de Deus, porque tem um grande detalhe nessa história, meu ex-parceiro não acreditava em Deus, ele não ia para a igreja, ele me criticava quando eu ia, então, como que eu posso dizer? Quando é algo que não é para ser e que não vem de Deus, é mais fácil você se afastar da igreja do que você conseguir levar a pessoa junto com você. Então, por mais que eu rezasse, que eu rezei muito por ele durante os 7 anos de relacionamento, fazia jejum, rezava o terço, fazia novena, e nada assim fluía, eu sabia dentro de mim que não era para ser. Mas a gente não entrega nas mãos de Deus. A gente fala, ai Deus, por quê? Ai Deus, faz do seu jeito. Só que no fundo a gente não permite que Deus faça do jeito dele. A gente realmente não entrega nas mãos dele. E eu lembro que quando eu voltei da consulta médica, que o médico me falou que eu teria que tirar o útero, possivelmente, que eu teria que tirar uma parte do meu intestino, me explicou que era uma cirurgia que levaria até 8 horas de duração. Eu lembro que eu cheguei em casa e uma conhecida, que eu nem tenho amizade, assim, só via no condomínio onde eu morava mesmo, ela comentou que tinha conversado com um rapaz num site de relacionamento, não sei o quê, e que ela achava que ele era meu namorado. Aí eu falei, não tem como. Aí fui ver, realmente ele estava num site de relacionamento, estava buscando por outras mulheres, como ele vinha fazendo há anos. Inclusive, eu já peguei ele no ato sexual com outra mulher, e mesmo assim eu continuei no relacionamento. Já saí de casa, briguei com os meus pais, perdi amigos, perdi empregos por causa de escândalo dele na porta de trabalho meu. Eu perdi tudo e todos que eram próximos de mim por causa desse relacionamento doentio. E eu lembro que nesse dia, eu chamei ele na casa dos meus pais, terminei esse relacionamento, falei, eu não quero mais, e dentro de mim eu sabia que eu ia sofrer muito, que era o fim pra mim. Mas eu falei, eu vou acabar com isso dessa vez. E eu lembro que ele deu risada, falou, eu sou gordinha, ele me humilhou, falou, você é gorda, ninguém vai te querer. Pra que vão querer você? Seu corpo não presta nem pra fazer um filho. E isso pra mim, essa frase que eu ouvi nesse dia, foi a gota d'água. Foi ali que eu vi que eu senti Deus em mim, em meio a tanta dor. E eu lembro que nesse dia, eu lembro claramente que eu me ajoelhei no quarto, na época na casa dos meus pais, e falei para Deus de peito aberto. Falei, Deus, eu não aceito mais isso pra mim. Eu não aceito mais esse relacionamento.
eu não aceito essa doença, eu não aceito o modo como tá a minha vida com a minha família, porque eu vivia brigando muito com os meus pais por causa desse relacionamento. Eu falei, eu não aceito nada disso. E a partir de hoje, Senhor, se realmente não for para ser, e se o Senhor for me abençoar como mãe, eu quero que o Senhor tire de mim esse sentimento. Tire de mim esse sentimento louco de dizer que amo essa pessoa e tire de mim essa doença, porque eu não aceito essa doença. E depois disso eu chorei muito, eu ainda fiquei muito mal, fiquei muito depressiva até... Eu acho que esse término foi umas 2 semanas antes da cirurgia. Eu já tinha a data marcada da cirurgia. E aí, quando foi 1 semana antes, e aí eu fiquei muito, muito mal mesmo essas 2 semanas. Tanto é que minha mãe se preocupava e falava, você precisa se reerguer porque você vai fazer uma cirurgia. O seu corpo precisa estar bem para você passar por esse procedimento. E eu só sabia ficar trancada no quarto e chorar. Inclusive o Lucas, o meu irmão, teve um dia que ele estava, acho que na casa de uns amigos, né, nessas 2 últimas semanas, e eu liguei para ele e falei, vem para casa porque eu tô com vontade de me matar. E se você não vir para casa, não sei o que vai ser de mim. E ele foi, e ele ficou sentado num sofá, e eu no outro eu só chorava. Aquilo doía tanto, mas eu sabia que estava perto do fim. Isso eu sabia. E aí, quando foi 1 semana antes da cirurgia, exatamente 1 semana antes, eu tive um sonho que eu estava numa mesa de cirurgia e tinha muitos homens dentro dessa sala, era como se fossem umas 10 pessoas, assim, em volta de mim, e eu me via como se eu me visse de cima, eu deitada numa maca, e aí eu ouvia como se fosse aquele barulhinho quando uma pessoa morre, que faz aquele barulhinho de hospital. E aí um desses homens que estavam em volta de mim na maca falava assim, ela já tá curada, vamos embora que tem outra pessoa do lado precisando da gente. E eles abriam uma porta na sala onde eu me via nesse sonho, eu me arrepio só de lembrar. E eles abriam essa porta e saíam. E eu sonhei com isso, comentei, eu acho que com a minha mãe, comentei com algumas pessoas próximas que eu havia sonhado isso, e minha mãe, eu lembro até hoje que minha mãe falou assim, então você já foi curada. Aí eu falei, já mãe, eu já fui curada, com fé em Deus. E comentei com algumas pessoas. Fui pra cirurgia, fiz essa cirurgia em maio, uns dias antes do meu aniversário, se eu não me engano, eu fiz dia 5 de maio essa cirurgia. E aí minha mãe ficou muito nervosa, porque a gente sabia que era uma cirurgia de grande porte, dos riscos que teriam. Eu fiz a cirurgia, tudo, o médico explicou os procedimentos, e ele falou pra minha mãe, mãe, essa cirurgia vai levar em torno de 8 horas. Então se a senhora quiser ir embora e voltar, porque era lá no centro da cidade, né? Se a senhora quiser permanecer, quiser almoçar, a senhora pode ficar sossegada e qualquer coisa a gente liga pra você. E assim foi feito. Só que no dia até um dia antes da cirurgia, eu ainda estava muito mal psicologicamente. No dia da cirurgia, eu acordei extremamente bem. Tanto é que minha família ficava meio assim, porque falava, não é possível que ela tá tão bem assim. E eu fui cantando louvor, e subindo no elevador, já com a roupa para cirurgia, eu fui cantando. Inclusive o enfermeiro, eu lembro que ele falou, ela ainda é cantora, brincou comigo, tudo. E eu fui muito sossegada para essa cirurgia. Muito, muito, muito sossegada. E aí eu lembro que quando eu acordei, tava minha mãe e minha tia em pé na cama, após a cirurgia, né? E a única coisa que eu queria ver era como tava a minha barriga. Porque o médico explicou que ia ter que fazer um corte grande e tudo. E eu tava muito preocupada com a bolsinha de colonostomia. Que ele falou que se realmente tirasse um pedaço do intestino, eu teria que usar. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei toda grogue foi pôr a mão na barriga pra ver se tinha alguma coisa pendurada, como é que tava a situação. E aí eu lembro que a minha tia estava bem emocionada quando eu acordei. E aí a minha mãe estava assim, muito abatida. Aí eu fui e perguntei se estava tudo bem. E minha mãe pegou e falou, o médico tá vindo aqui. A gente ainda não sabe o que aconteceu. Eu achei que você tinha morrido. Aí eu falei, como eu tinha morrido? Aí ela falou, porque o médico falou que sua cirurgia ia durar quase 8 horas. Ele me ligou quando você tinha 45 minutos de cirurgia. Aí eu falei, o quê? E pra mim já tava quase anoitecendo, né? Porque a gente não tem noção do tempo. E aí o médico veio conversar com a gente. Eu ainda lembro que eu tava um pouco grogue. Algumas coisas minha mãe me contou depois, porque eu não lembrava. E ele falou, Tayane, é o seguinte, a gente te abriu com uma laparotomia exploratória primeiro, que faz só 2 furinhos próximo do umbigo.
pra gente ver por onde ia começar, como que estavam os focos por dentro, pra depois fazer a cirurgia aberta. E quando eu fiz a laparotomia, ele falou, não tinha nada. Aí eu falei, mas como assim não tinha nada? Eu não entendi o nada dele, né, do que era. E ele falou assim, não, não tem nada, você não tem endometriose. Aí eu falei, não, doutor, eu tenho, eu trouxe os exames, eu trouxe tudo. E eu fiz exames em clínicas diferentes, tanto de sangue quanto ultrassom contra ressonância. E aí eu peguei e falei, não tem como. Ele falou assim, possivelmente tenham trocado seus exames, que não sei o que. Eu falei, doutor, são de laboratórios diferentes, não tem como ter sido trocados os meus exames. E aí a minha mãe, eu lembro que minha mãe e minha tia Vera se emocionaram muito, muito, muito. E ele foi e até falou, ele falou assim, olha, eu fiz uma coisa antiética, mas eu vou mostrar pra você porque eu mesmo não entendi o seu caso. Ele falou, com o meu celular pessoal, eu tirei fotos de dentro de você pra te mostrar. E aí ele me mostrou os meus ovários, me mostrou as minhas trompas, o meu útero, o meu intestino, tudo limpinho. Tudo, eu só lembro que era tudo rosa. Meus órgãos que ele mostrou era tudo rosa, tudo limpinho, não tinha nada. Nada, nada, nada. Aí quando eu lembro que eu tinha que retornar uma semana depois com ele, quando eu voltei para casa, eu lembro que alguns parentes, algumas pessoas comentaram, você tem que abrir um processo, que não sei o quê, porque trocaram seus exames. E eu lembro que eu falei para todo mundo, eu falei, gente, eu fui curada naquela cirurgia espiritual em sonho. Ai, meu outro filho aqui. Em sonho, Deus me curou. No dia que eu dobrei o meu joelho no chão e realmente permiti que Deus tomasse conta da minha vida e realmente abri meu coração e deixei que ele agisse da forma dele, sem interromper, porque até quando a gente ora, a gente interrompe Jesus. Deus dá os sinais e fala, não é por aí, não é assim, não é, volta. E a gente vai e comete os mesmos erros. E eu falei pra todo mundo, eu falei, gente, eu fui curada no momento que eu permiti que Deus agisse na minha vida. Após a cirurgia eu ainda retornei com o médico uma semana depois, o que era para ser uma recuperação que eu ia ficar afastada pela caixa, porque era previsto eu ficar meses me recuperando. Foi uma recuperação de 7 dias. No dia do meu aniversário, dia 14 de maio, eu tirei os pontos e o médico me pediu uma autorização por escrito para ele poder estudar o meu caso, porque para medicina eles não levam muito em conta quando a gente fala da nossa fé, quando a gente fala de Deus. Então eu autorizei que eles investigassem o meu caso. Inclusive eu tenho alguns documentos que ele me fez uma pasta com as fotos, com o ocorrido. Eu tenho todos esses documentos, inclusive. E no dia do meu aniversário, uns dias antes, na verdade, uma amiga minha falou para eu fazer redes sociais, para eu me distrair, porque nem redes sociais eu podia ter nesse relacionamento anterior. E eu lembro que eu fiz o Instagram e comecei a seguir várias pessoas por uma página da faculdade. E uma dessas pessoas que eu segui foi o meu marido. E aí ele me seguiu de volta na mesma hora. A gente conversou, agradeci, falei que estava buscando fazer amigos novos, porque eu não tinha muitas amizades. Começamos a conversar e a gente marcou de se conhecer. Ele foi na casa dos meus pais a primeira vez. E as demais vezes, a maioria, a gente só ia para a igreja de Santa Terezinha. Toda vez que a gente ia se ver, a gente ia para a igreja, né? E assim, ele é uma pessoa, quando eu conheci ele, que a família dele é devota e serve na igreja. Ele também anteriormente servia também. E quando eu conheci ele, todo mundo, a família dele e minha família falava, vai casar. É esses dois. Só que pra gente não ia dar em nada, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito difícil, de anos, e ele também tinha acabado de sair de um relacionamento. A gente se conheceu em maio. Em agosto, ele me pediu em casamento. Nós fomos à Aparecida do Norte. Nos pés de Nossa Senhora, ele me pediu em casamento. Quando foi em janeiro, acho que foi dia 26 de janeiro, hoje. Faz 3 anos que ele me pediu em casamento. Aí, quando foi em fevereiro, próximo do carnaval, eu lembro que em uma noite eu acordei umas 3 vezes para fazer xixi. E nunca tinha levantado para urinar de manhã, né, de madrugada. E eu tava passando com outra ginecologista, ainda fazendo vários exames, porque os médicos, como eu tinha que tomar alguns remédios para endometriose, eu tinha que fazer exames para saber o que estava acontecendo, para poder trocar medicação.
E aí eu lembro que essa médica que eu passei, logo quando eu comecei esse relacionamento, esse novo relacionamento, eu cheguei no consultório já falando pra ela, ai, os médicos falaram que eu não podia engravidar. Aí ela falou assim pra mim, assim que eu entrei no consultório: primeira coisa que eu vou te falar, esquece o que os médicos te falaram. Quem decide isso é Deus, não é você, não é os médicos. E ali eu já peguei e falei, essa médica é boa. Os outros não eram, essa é. E comecei a fazer todos os exames com ela, acompanhar. E aí uma das coisas que ela pediu que eu parasse de tomar foi o método contraceptivo, anticoncepcional, porque eu tomava para diminuir os focos de endometriose. Se eu não tinha endometriose, ela pediu para fazer uma pausa para fazer os exames e a gente ver como estava o corpo por dentro. E até aí tudo bem. Quando foi no começo de fevereiro, próximo do carnaval, eu não lembro a data exata, eu levantei, como eu disse, para usar o banheiro várias vezes pela madrugada. E meu período menstrual estava normal, não tinha atraso, não tinha nada. E aí eu lembro que eu liguei pro Leonardo, pro meu marido, quando amanheceu, eu falei para ele, eu tô grávida. Aí ele pegou e falou, você tá doida? Como você tá grávida? Não tem como você tá grávida. Aí eu falei, mas eu tô grávida, eu tenho certeza que eu tô grávida. Aí ele falou, por que você tá falando isso? Tá com o período menstrual atrasado? Aí eu peguei e falei, não. Aí ele falou, por que você tá falando isso? Eu falei, porque eu levantei pra usar o banheiro muitas vezes de madrugada, eu nem tinha bebido água. Aí ele falou, não, você tá doida. Eu falei, vamos fazer o teste que eu tô grávida. E aí, eu acho que ele deve ter pensado, né? A médica falou isso, ela já tá achando, né, que é assim, né? E eu fui e fiz um teste e o teste deu negativo. Um teste, a gente compra em farmácia. Aí ele falou, tá vendo? Você não tá grávida. Aí eu peguei e fiquei quieta. Falei, então tá bom, né? Não vou falar mais nada. Quando foi, eu acho que uns 4 dias depois era pra descer meu período menstrual. Quando foi o primeiro dia que não desceu, eu falei, eu tô grávida. Aí eu falei, eu tenho certeza. Aí foi um dia bem chuvoso, eu lembro. Eu liguei pra ele do nada, no meio do dia, assim, ele trabalhava tudo. E falei, ó, amanhã eu vou ir fazer um teste de sangue pra saber se eu tô grávida ou não. Se você quiser ir, tudo bem. Se você achar que eu tô doida, não tem problema. Ele falou, não, eu vou com você. Se você acha que tá, eu vou com você. E aí nós fomos no Campo Limpo fazer esse exame. Quando chegou lá, eu tremia muito, porque dentro de mim eu tinha certeza que eu tava grávida. E ele falando, você tá doida, amor, você não tá grávida, não tem como, que não sei o quê. Aí quando a moça colheu o meu exame de sangue, eu contei pra ela toda a minha história. E eu lembro que a enfermeira pegou e falou assim, então acho que chegou sua hora, viu? E ela tinha acabado de colher o exame, ainda não tinha saído o resultado, não tinha nada. Eu lembro que eu voltei pra dentro do carro, porque ele não quis descer do carro. E aí ele começou a falar, você tá grávida. Aí eu falei, eu não tô. Ele falou, você tá. Eu falei, não, acho que eu tô doida, o que eu vim fazer aqui? E aí eu lembro que foi questão de 1 hora, a enfermeira chamou, enfim, a gente pegou o resultado e abrimos o envelope dentro do carro. E aí veio o meu positivo. E é exatamente meses depois da minha cirurgia, do meu grande milagre, porque eu falo que a vida da minha filha é um milagre, eu descobri que estava grávida em fevereiro de 2019, e em fevereiro de 2020. E aí foi um choque pra gente, a gente não sabia nem como ia contar pra família, porque a gente estava se organizando pra casar, ele tinha acabado de me pedir em casamento, a gente não tinha carro, não tinha casa, não tinha um tostão guardado, assim, pra nada. Eu tinha acabado de me matricular na faculdade de psicologia, ele tinha acabado de terminar a faculdade, então assim, foi quando a gente achou que não era, quando eu falei assim, pensei comigo, não é pra ser agora. Agora eu vou casar, eu vou me cuidar, e quando Deus quiser vai vir. Quando eu menos esperei foi quando Deus quis. E a minha filha, a minha gestação foi muito tranquila. Eu lembro que quando eu descobri a endometriose, bem antes da minha gravidez, eu fiz um voto, porque eu sou devota a Santa Terezinha, e eu fiz um voto que quando ela intercedesse por mim, que eu alcançasse a graça de ser mãe, eu chamaria meu filho de Teresa. E quando eu descobri a gravidez, eu falava pra todo mundo que era menina. Eu falava, é uma menina, é uma menina. Só que como meu pai e meu marido queriam tanto que fosse uma menina, às vezes eu me contia, porque eu falava, vem um menino, dependendo como a pessoa tiver, vai se frustrar, né? Só que dentro de mim eu tinha certeza que era uma menina, tanto é que eu comprei 2 roupinhas pra fazer uma surpresa pro meu marido. Uma de menino e uma de menina, só que na de menina eu mandei escrever Tereza Caminho.
que era em devoção a Santa Terezinha, que eu coloquei o nome da minha filha de Tereza. E na de menino eu não coloquei nenhum nome, eu só mandei fazer a roupinha. E quando a gente fez o exame de sexagem fetal, veio a minha filha, a Tereza. Meu grande testemunho é a vida dela. A minha gestação foi muito tranquila. Muitas grávidas, que é o normal, tem enjoo, ânsia de vômito, azia, dores no corpo. Eu não tive nada. A minha gestação inteira, eu falo, eu só dormi, eu não sentia dor, eu não senti enjoo, eu não senti nada na gravidez da Tereza. Meus exames deram normais. Quando eu contava meu histórico para os médicos, eles pediam 500 mil exames por causa da gravidez. Teve uma médica, uma das minhas obstetras, que ela me passou remédios para eu não ter aborto por causa da endometriose. Eu não tomei um comprimido dos remédios, eu tenho aqui guardado até hoje, porque eu sabia que não tinha necessidade, eu sabia que não ia acontecer nada. Não tive nenhum problema durante minha gravidez. A minha filha nasceu com a Apgar, que é uma nota que dá para a saúde da criança quando ela nasce. Minha filha nasceu com 9,10. Minha filha nasceu enorme, nasceu gorda, cheia de saúde. Graças a Deus, assim, ela é uma bênção na nossa vida. Todo mundo, quando eu falava, é Tereza, é Tereza. No hospital, quando eu falava o nome, eu lembro que teve umas 2 médicas que elas vieram até mim e falaram, oi, você que é a mãe da Tereza? Ela não tinha nem nascido ainda. Aí eu falava assim, ela, nossa, eu vim te conhecer só pelo nome, esse nome tem muita força, que nome lindo. Aí tinha enfermeira que vinha no quarto, olhar minha bebê quando ela nasceu. Todo mundo queria ver, queria tirar foto, comentava pelo hospital, pelo fato do nome dela ser realmente um nome muito forte. E é um nome mais antigo também, que hoje em dia as pessoas não usam tanto. E eu falo assim, a partir do momento que eu aceitei Deus cuidar da minha vida, literalmente, que eu abri meu coração e comecei a orar antes de qualquer decisão que eu ia tomar na minha vida, tudo fluiu. A gente teve a ajuda de pessoas assim, que a gente não contava para construir a nossa casa. Meu sogro deu um terreno, a gente construiu a nossa casa. Com 1 ano que a gente estava na nossa casa, a gente conseguiu comprar nosso carro. A nossa filha é super bem de saúde, é uma menina super feliz. Ela é uma criança feliz, assim, por si só. Não precisa ter nada, assim, perto dela, assim, pra fazer ela feliz. Ela é muito sorridente, ela é uma filha muito carinhosa. Não é porque é minha não, viu, gente? Que mãe é suspeita em falar, né? Mas, assim, ela é a maior bênção da minha vida. Da minha vida. Ela é o meu testemunho, o meu maior milagre. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, aleluia. Que testemunho. Deus é maravilhoso. Sim. E olha só quanta riqueza tem. Quanta riqueza tem nesse testemunho. Tem testemunho de relacionamento, tem testemunho de fé, tem testemunho de milagre. É muita graça, né, ao mesmo tempo. Sim, sim. O que você diria para pessoas que hoje sofrem nos relacionamentos, pessoas que não acreditam mais nos relacionamentos? Olha, Vitão, eu tava tendo até uma conversa parecida com o Lucas, meu irmão, sobre essas coisas esses dias atrás. E assim, na minha situação, eu precisei chegar ao fundo do poço, ao fundo do fundo do fundo do poço, para eu buscar Jesus. Eu sabia que ele estava ali. E, gente, ele sempre vai estar. Só que ele só entra na nossa vida quando a gente permitir. O diabo, ele é sujo. A brecha que ele achar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, ele entra. Ele não pede autorização. Mas Deus, ele é educado, ele é generoso. Ele espera que a gente permita que ele entre na nossa vida. Ele espera que a gente dê esse espaço, que a gente busque ele. Ele conhece o nosso coração, ele sabe a nossa dor. A gente acha que ele não tá ali, mas o momento mais difícil é quando ele realmente está com a gente nos braços, no colo, sabe? Mas a gente tem que se permitir. As pessoas hoje em dia romantizam muito. Não é porque ele me ama muito, aí ele fez isso. E o que acontecia muito comigo, que eu vejo acontecer com muitas pessoas. Mas ele me bateu porque eu fiz isso, isso e isso. Mas ele fez não sei o quê, porque eu fiz isso e isso. Gente, não se culpem, não se julguem. Busquem ajuda de um profissional, de um amigo. E o principal, se fortaleçam em Deus.
Porque por mais que a gente esteja rodeado de familiares, psicólogo, família, quem quer, ou até mesmo uma pessoa como eu, no meu caso, que tem um testemunho de vida que eu comento com muitas pessoas à minha volta em si, às vezes a pessoa continua fechada. Por quê? Porque ela não tem Deus presente na vida dela para fortalecer o espírito dela e a mente dela. Então, é isso que eu falo, se apegue com Deus, busque a ajuda da sua família e o principal, escutem pai, mãe e irmãos. Porque em vida, em terra, eles são as únicas pessoas que dariam a vida por nós. E se eles sentem a nossa dor, é porque realmente não é para ser. Senhora, que lindo, Thay. As pessoas que se identificaram muito com a dela, que passou ou está passando por algo semelhante, aqui ó, em cima tem o arroba dela. Você vai seguir ela, vocês vão conversar, vocês vão se conectar. Porque eu tenho certeza que a vida dela, o testemunho que ela deu aqui, vai salvar muitas vidas. Vai ajudar muitas pessoas. E eu sei que é isso o desejo do seu coração, né? Porque você me disse entre linhas. Sim, sim, com certeza. Esse testemunho vai ficar gravado, eu vou colocar, né, se ela me permitir, no meu canal do YouTube. Pode sim. Né, eu vou colocar esse testemunho, essa parte dos testemunhos no canal do YouTube, para ficar lá no YouTube. Aí a gente gera o link, você pode compartilhar para quem você quiser. Tenho certeza que essa mensagem precisa chegar a muitas pessoas. Tenho certeza que muitas pessoas serão libertas por esse testemunho de vida, né, autêntico, verdadeiro, de muita fé, oração e milagre. É um milagre, né? A mão de Deus, né, que esteve sobre você, está, né? Esteve não, esteve, está. Está ainda, né? E hoje você pode testemunhar sobre fé, sobre relacionamento, sobre milagre, né? Sobre esperança, que é o que muitos precisam ouvir, muitos precisam acreditar que há esperança. A esperança não morreu, né? Deus, ele é vivo, ele está no meio de nós. E nós precisamos, muitas das vezes, uma mensagem como essa, de impacto para fazer que as pessoas se despertem. Sim, exatamente. Muito obrigado, Thay, pela sua... Você quer dizer mais? Imagina. Não. Olha, eu falei até demais. Glória à vida, muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Imagina, vidão. Eu que agradeço a oportunidade de levar esse testemunho às pessoas. Que, na verdade, quando eu estava fazendo tratamento, eu falei, quando eu engravidar, eu vou dar esse testemunho gestante. Eu vou mostrar o meu milagre para as pessoas. E aí veio a pandemia e eu não consegui fazer isso e fui postergando. E o quanto mais longe chegar, eu sei que Deus vai estar presente na vida dessas pessoas. Aleluia. Amém. Coisa linda, glória a Deus. Obrigado, gente, para todos vocês. Tenham uma excelente quarta-feira. Deus abençoe. Tamo junto, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém.